Olá! Em outubro de 2022, a Câmara de Botucatu aprovou um projeto de lei de iniciativa dos vereadores Marcelo Sleiman e Lelo Pagani, que incluiu um artigo na Lei de Parcelamento do Solo Urbano do município. Mas antes de saber o que virou lei, a gente vai conhecer um pouco melhor o que significa o parcelamento de solo urbano. Na verdade, a Lei de Parcelamento do Solo ela faz parte de um conjunto de legislações urbanísticas que todo município deve ter, que traz os regramentos da forma de ocupação do território. A gente tem a legislação principal, que é o plano diretor, que aí o plano diretor ele já traz uma divisão da cidade em macro-áreas para estabelecer já o início do formato de ocupação dessas áreas dentro do território municipal. E a Lei de Parcelamento do Solo ela tem um papel de fazer o desenho da cidade, porque ela rege sobre a construção, a implantação de novos bairros, né? Que é o que nós chamamos de parcelamento do solo, que nada mais é do que você pegar hoje uma terra que é um pasto ou é uma terra ocupada por algum tipo de cultura e transformar essa área em uma área urbana. Então, basicamente, ela traz os parâmetros, né, as regras que o loteador tem que seguir para construir esse novo pedaço da cidade, né? Então aí a gente vai trabalhando com os novos bairros e agregando o que nós chamamos de expansão urbana, vai expandindo a cidade com qualidade. Mas nem sempre foi assim. Segundo a arquiteta, muitas regras foram criadas a partir da década de 1950 e a própria legislação federal do parcelamento de solo, que tornou obrigatório uma série de questões para o empreendedor e para o município, é de 1979 e fez com que os municípios passassem a construir suas próprias legislações. Então, Botucatu ele teve uma primeira lei de parcelamento do solo na década de 80, aí a gente tem a lei atual que é de 2019 e nós temos a lei anterior de 2019 que era de 2007. Então, essas legislações elas foram sofrendo evoluções. Então, hoje na cidade, a gente tem muita situação de loteamentos que foram aprovados antes da 6766, que é a legislação federal de parcelamento do solo de 79, que hoje a gente chega assim, mas por que o cara parcelou, mas não fez drenagem, né? Por que ele não fez galeria de drenagem? Mas por que o cara não pavimentou? Por que o cara não colocou toda a rede de instalação elétrica, né? A rede elétrica de posteamento, iluminação pública ou até mesmo, né, a energia para o próprio morador. Não existia a obrigatoriedade. Então, assim, existe um saldo de parcelamentos que às vezes não apresenta nem área pública, né? As doações que nós temos hoje, né? Que as nossas legislações atuais exigem. Então, hoje, quando o loteador entrega, ele já entrega um loteamento mais completo, né, o que a gente chama assim, apto para morar. Inclusive, até a gente faz uma interface com todas as legislações federais que versam, assim, até mesmo sobre circulações de veículos, né? Vou dar um exemplo aqui, que talvez é um pouco o foco do que a gente vai falar hoje, que foi uma mudança no aspecto da mobilidade na nossa lei de parcelamento do solo, que há uma exigência de que nós não podemos entregar um parcelamento se não tiver a sinalização horizontal e vertical desse parcelamento. Porque como você libera uma área para circulação de pessoas, se as pessoas não têm a orientação de como elas vão circular naquele espaço urbano. E é relacionado à mobilidade, à forma de circulação das pessoas em novos loteamentos em Botucatu, a novidade trazida neste virou lei. Quem explica é o vereador Marcelo Sleiman, um dos autores do projeto. Nós tínhamos que agregar valor a essa lei. Em que sentido? Fazer com que o empreendedor, no seu planejamento do novo empreendimento, observasse a necessidade de colocar uma ciclovia, ou uma ciclofaixa, ou uma ciclorrota. Porque hoje o município pena por não ter ciclovias na cidade. Então a gente fica sempre correndo atrás do prejuízo. E essa lei já traz para os novos empreendimentos a obrigatoriedade dessa previsão legal. Lembrando que as ciclofaixas, ciclovias e ciclorrotas fazem parte da micromobilidade urbana. Nós saímos de casa todos os dias, nós nos deparamos com a imensa quantidade de veículos que estão nas ruas. E nós temos que privilegiar a micromobilidade. E a bicicleta é uma forma de micromobilidade que pode trazer tanto para quem utiliza desse meio de transporte saúde,
como economia nos seus gastos com combustível. Por isso também a gente luta por essas alternativas de transporte e daqui para frente a gente vai buscar outras alternativas que estão sendo pensadas pelo escritório de projetos do município. Vocês debateram esse assunto, da onde veio essa demanda, quem olhou primeiro para ela e como foi a receptividade na casa? Todos sabem que eu sou um adepto a políticas públicas, né? Porque nós passamos, as leis ficam, as melhorias ficam para a população. Então eu fui procurado por um grupo de ciclistas e o vereador Lelo foi procurado por um outro grupo. Quem me procurou foi a Clarita, a professora Clarita, e o Cris Manin procurou o Lelo. Então nós fizemos algumas reuniões e dessas reuniões surgiu a necessidade de a gente fazer uma legislação que previsse pelo menos, que desse esse primeiro pontapé em termos de ciclovia no município. Nós estudamos na Câmara Municipal com o nosso procurador e observamos que muitas coisas o vereador não pode propor como lei. E a gente achou essa possibilidade de alterar essa lei vigente, consultamos a Maressa, consultamos o Rodrigo Funes, né? Eles nos auxiliaram inclusive no entendimento do projeto de lei. E aí nós apresentamos para os ciclistas que adoraram, né? Aprovaram rapidamente o projeto. E assim a gente foi para a votação, que foi uma votação tranquila, todos os vereadores entenderam a necessidade, né, do município evoluir nessa lei de parcelamento dos solos e por isso que ela foi aprovada por unanimidade na Câmara. Depois de saber para que serve a lei de parcelamento de solo urbano, depois de saber um pouco mais sobre a mudança proposta e aprovada na Câmara de Botucatu, a TV Câmara conversou com o outro lado envolvido na situação, o de quem está empreendendo. No caso da obrigatoriedade da ciclofaixa, né? Aqui nesse nosso empreendimento aqui em Botucatu, ele é um empreendimento grande, né? Nós estamos falando agora e estamos fazendo a aprovação da segunda etapa. E ele seria obrigatório na segunda etapa, por quando foi aprovada a lei, ser implantado. Mas a gente fez um diálogo, um entendimento com a prefeitura e conseguimos, inclusive, incluir nesse empreendimento que não era obrigatório, né, o Parque Cidade, também a ciclofaixa, trazendo então esse equipamento público de maneira funcional e com continuidade, né? Não ficaria um negócio só numa etapa de um grande empreendimento. Então a gente conseguiu, através da análise, da conversa com o Poder Executivo, incluir e ampliar para o Parque Cidade, né? Isso vai trazer com certeza benefícios para o bairro, é um novo equipamento público que está chegando aqui para a região. E para o empreendedor, essa obrigatoriedade gerou muitos custos, atrasa a obra, é viável de ser incluída nos projetos? Olha, naturalmente, qualquer equipamento público novo gera custos, né? E isso é fundamental que ele seja previsto na concepção do projeto. Então, quando a gente está idealizando o projeto e vendo a viabilidade dele, é fundamental que a gente saiba, vamos dizer, a regra do jogo e consiga encaixar, né? Nesse caso em específico, para a segunda etapa a gente sabia que tinha obrigatoriedade e conseguiu planejar e encaixar. Mas, como eu disse anteriormente, foi possível também, conversando com a prefeitura, entendendo, adaptar e encaixar e continuar aqui no Parque Cidade 1. Então, traz custos, mas tem como o empreendedor também trazer benefícios, usar isso como um benefício, um diferencial do produto. Ficou interessado e quer saber outros detalhes sobre essa legislação? Procure no site da Câmara. Inclui o inciso 13 no artigo 8º da Lei nº 6.095 de 2019, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano do município de Botucatu, contemplando a implantação de ciclovias ou ciclofaixas no projeto de mobilidade urbana em loteamentos e empreendimentos na cidade. Essa proposta virou lei. É a número 6.367, de 3 de novembro de 2022.